E aí galera, fala aí, aqui quem fala é o Draculi e agora eu vou estar começando um vídeo aí que eu espero que possa ajudar você que está começando hoje ou que recém começou, né? Ou que ainda nem começou talvez e está pensando, qual inicial é melhor? Será que eu devo pegar o Charizard? Será que eu devo pegar o Blastoise? Será que eu devo pegar o Venusaur? Ou os da segunda geração são melhor, ou os da terceira geração são melhor? Hoje eu vou estar aí tentando tirar essa dúvida de vocês, né? E explicar alguns erros que a maioria do pessoal comete quando começa no Pessoa aí, porque são coisas que nos outros servidores tem não faz diferença, né? Mas que no Pessoa faz uma diferença grande, que são alguns erros, né? Principalmente na escolha do Pokémon, da falta de planejamento, às vezes, do desleixo dos players, né? Eles não sabem muitas vezes o que eles querem. Eles, pegar esse Pokémon porque eu gosto, mas pega Pokémon de água, mas não gosta de caçar em Pokémon de fogo, aí fica meio difícil, né? Daí eu tô fazendo esse vídeo aí já pra tirar essa dúvida aí, principalmente de você que tá começando agora. Esse vídeo é mais voltado pra quem está começando, né? Vamos fazer aí uma análise minuciosa dos todos os Pokémons iniciais atualmente no Pessoa, começando aí pelo Charmander, né, e indo até a terceira geração, aonde está atualmente, né? E vamos falar de todos os três de cada geração, da primeira, da segunda e da terceira, né? Então, fiquem tranquilo que se vocês tiverem alguma pergunta ainda depois de ver esse vídeo, vocês podem me procurar no jogo. Meu personagem está aí no meio da tela, inclusive eu estou fazendo esse vídeo aí naquele método de filmar jogando, né? Tô aqui terminando de upar meu Shiny Nidoqueen pro nível 92. Enquanto isso, vamos fazer essa análise aí com vocês. Eu já separei basicamente o que eu vou precisar para gravar esse vídeo, que é a minha Pokédex e o meu bom e velho bloco de notas separado aqui, né? Com algumas coisas que eu preciso para me explicar direitinho para vocês. Então, como que a gente vai fazer esse vídeo? A gente vai fazer de uma forma assim, vamos tentar separar esses Pokémons aqui, né? O Bulbasauro, Charmander e o Squirtle. E aí na segunda geração temos também a Chikorita, o Cyndaquil e o Totodile. Lá na terceira geração, que é a última que saiu agora, bem recentemente, inclusive no PSOL, temos o Trico, Torchic e o Mudkip. E aí o pessoal fica naquela dúvida eterna, né, de qual elemento que eu devo escolher, se é de planta, se é de fogo ou se é de água. E depois de decidir qual é o elemento que quer, fica naquela, mas qual será que tá melhor, qual que tá mais balanceado, qual que é melhor de upar, qual que é melhor de PVP. Então é esse tipo de dúvida que eu vou estar respondendo aqui nesse vídeo, né? E já deixando algumas dicas de jogador para jogador aí, para você que tá começando agora também, para fazer essa escolha. Então, começar assim, ó. O... Os Pokémons de planta. Então temos aí o Bulbasauro, o To- o, perdão, a Chikorita e o Trico. O Bulbasauro, tá? No, segundo os dados oficiais, vocês sabem que os Pokémons eles têm alguns status de base, né? Que ele vai estar somando aí basicamente o que é o HP, o ataque, a defesa, o SP ataque, o SP defesa, a velocidade. E vai estar dando uma pontuação total para esse Pokémon que vai ser mais ou menos uma tabela de tu avaliar esse Pokémon somando tudo isso, mas ainda que essa tabela não seja 100% correta, se o Pokémon tem o maior total, então ele vai ser o melhor Pokémon, nem sempre, muitas vezes ele não vai ter a habilidade que você quer, ou ele vai ter vantagem, inclusive esse sistema de vantagem por elementos assim de resistências, imunidades e fraquezas, no Pessoa ele é muito acentuado. Então, é muito difícil, praticamente impossível, até que você vá caçar um Pokémon de água com um Pokémon de fogo, mesmo que o seu Pokémon de fogo seja aí o Pokémon de fogo mais forte que tem aí na última evolução, nível 100 e tal, com o melhor equipamento e tal, as melhores vitaminas, vai ser muito difícil por conta desse sistema de resistências e fraquezas elementais, né? Ser bem acentuado.
Eu peguei esses classificações aí do Game Boy e trouxe aqui essas numerações para vocês terem uma noção. Então vamos lá. Pokémon de planta, temos o Bulbasauro na primeira evolução. Para já começar já explicando pelos de planta, o Bulbasauro. Ele vai ter 6 movimentos ovo de planta, né? Que é o melhor movimento ovo para ele, vai ser aí na escolha basicamente geral dos jogadores é o Leaf Storm aí, que vocês estão vendo na tela. Então ele vai ter uma chance de 6 para 1. E você pegar ele aí, levar no daycare, pegar sua plate, já que o inicial do pessoal tá sendo um Pokémon ovo, né? Vai ser um Pokémon um pouquinho mais. Você vai ter que contar um pouco mais com a sorte para tirar um movimento ovo bom nele, que vai ser o Leaf Storm. E eu acho que aqui eu anotei somente esse pelo fato de ele ser bem acentuado, assim, ele ser muito melhor que os outros que ele tem, né? E daí lá na Chikorita nós vamos ter aí o Ancient Power, que é de pedra, tá? Eu tô separando aí os que eu considero os melhores já para passar essa informação para vocês, que na Chikorita para mim é o Ancient Power, que é de pedra, ou também o Vine Whip, que é de grama pelo fato de ela ganhar esses 10% de stab. Quem não sabe o que é stab, quando você usa um Pokémon, por exemplo, no caso de planta, você usa um ataque que também é de planta, esse ataque já vai vir com 10% de bônus de dano. Pelo fato do ataque ser do elemento do Pokémon que está usando ele. Isso é para todos, tá? Isso não é uma coisa que você escolhe. Então você já tem que considerar que você pegar um movimento ovo que vai ser do elemento do seu Pokémon, ele já vai ser um pouquinho mais forte do que as outras habilidades. Por causa desse dano stab. Beleza? E só que esse Vine Whip ele é de 2 para 1, né? Ele tem uma chance aí de 2 para 1 porque ele também pode cair esse outro aqui que é o Grassy Terrain, caso terreno de grama, sei lá bem como é que isso funciona. Isso é um buff, tá? E ele não é muito bom. Então, no caso, se você escolher aí optar pelo Ancient Power, vai ser meio que um counter, né? Já que grama é fraco contra fogo e fogo é fraco contra pedra, ele vai ser mais efetivo no PVP do que para você upar, já tem isso em vista, que ele vai ser um movimento assim, não, vamos dizer inútil, né? Vai ser inútil no seu up, porque você não vai estar matando nada de fogo, né, com a Chikorita, obviamente. Já o Vine Whip talvez te ajude mais no upar, mas ainda você pode ter o azar de cair em um Grass Terrain, que pode te gerar uma certa frustração até, né, de já pegar o primeiro Pokémon e ele já sair dando errado, né? Então ele tem a chance de 50% de cair esse movimento. E lá na terceira geração tem o Trico. O Trico, ele tem muitos movimentos de grama, né? E os melhores até, inclusive, deles são os de grama mesmo. Eu não vi nada aqui que me chamasse a minha atenção de movimento para o Trico, né? E eu acho que, assim, os melhores tá sendo atualmente os Sínteses, que é o que? Cura. Basicamente, de dia o Sínteses vai curar 100% da vida total dele. Não importa com quanto ele esteja, ele vai curar 100%. E de noite, né? Aqui o pessoal tem um sistema que não sei se vocês conseguem ver aqui no cantinho da tela tem uma lua. No jogo aqui agora são 3 horas da manhã. Teoricamente, esses minutos, óbvio, eles são contados de maneira muito mais rápida. Vocês podem ver aqui, parece um ponteiro de segundos, como as horas passam dentro do jogo. E se for de noite, ele vai curar 50% aqui no jogo, tá? Isso não conta pro horário de Brasília aí, ou o horário, seja lá onde vocês estiverem no planeta aí, tá? É um pouco estúpido dizer isso. Mas é isso daí, ele conta pelo esse horário do jogo. E de dia ele vai curar 100% e de noite apenas 50%. Assim funciona o síntese. E o Leaf Storm também, igual o Bulbasauro. Cadê o Leaf Storm? Magical Leaf, Grass Whistle. Grass Whistle. Ué, ele não tem Leaf Storm não. Ah, é o Bullet Seed, não é o Leaf Storm, perdão. E o Bullet Seed, que também é um ataque bom, né? Pro Trickle, porque ele é um ataque assim que ele joga uma semente, né? E essa semente aí tira uns, não sei dizer o certo, mas é algo entre 4 5 danos, assim, corridos, né? Ele fica te sugando assim o HP como se fosse um Leech Seed, só que ele não suga o HP, ele só dá o dano.
Vou ver se eu acho aqui nas habilidades do outro Pokémon o que o Bullet Seed faz. Ó, é 2 a 5 vezes que ele vai dar esse dano. Então varia, pode ser que tire só 2 vezes o dano ou 5 vezes. Com esse movimento ovo do Trico. E aí, fora isso, também temos os elementos desses 3 Pokémons. A Meganium, quando ele chega em Meganium, a Chikorita chega em Meganium, ela continua sendo só do elemento planta, né? E ainda que o Trico também vai chegar lá no Sceptile, né? Sendo só do tipo grama. Puramente eles são do tipo grama, então eles vão ter essas vantagens aqui. Você já tem que pensar no seu inicial, pensando, o que eu gosto de caçar, o que eu gosto de fazer no jogo, para pensar lá no futuro o que eu vou fazer. Ambos eles, todos os iniciais, tá? Vou estar falando aqui já de uma forma geral, todos eles evoluem no mesmo nível. Eles foram balanceados dessa forma para que fique já justo, né, para todos, para que nenhum saia assim tão na frente do que o outro. Então vocês vão ver que todos os iniciais eles vão estar evoluindo no nível 35, tá? Todos eles, de todos os elementos, de todas as gerações, eles evoluem no nível 35 e depois posteriormente no 55, para a terceira evolução. E inclusive eles têm a habilidade especial padronizada. Todos os 3 de planta, da primeira, segunda e terceira geração, eles vão ter a habilidade especial Overgrow, que é aquela habilidade, para quem não sabe, quando ele fica com menos de um terço do HP, o ataque dele de planta, né, vai aumentar em 50%. Aí é uma habilidade bem boa. E aí todos os de fogo também vão ter a habilidade Blaze, né, que é a mesma coisa que o Overgrow, só que pro elemento fogo. E os de água também vão ter o Torrent, que é exatamente a mesma coisa, só que pro elemento água. Cada um com o seu elemento, né? Logicamente, para fazer aí o que vocês quiserem. Então, vamos pensar o que a gente quer para o futuro. Eu quero, sei lá, eu quero caçar bastante pedra. Então, eu gosto de matar Golem, de matar Raidon e tal, de upar nos Pokémon de pedra ou de terra, seja lá o que for. Então, aí vocês têm essas 3 opções de Pokémon aí de planta para escolher para serem seus iniciais. E aí, a base dos status dele, como eu falei que ia dizer, o Bulbasaur aí na primeira evolução dele, né? Ele como um Bulbasauro mesmo. Ele vai ter a avaliação lá do Game Boy lá, né? Como 318 e já chegando em Venossauro ele chega com essa avaliação com 525 pontos. E a Chikorita também começa com 318 de pontos de avaliação, que é os status base somados, né? E em Meganium, quando ele evolui para Meganium, ele também chega lá em 525 pontos. E aí um diferencial tá aqui no Trico, que ele vai começar não com 318, mas com 310, né? Ele vai começar com uma variação um pouquinho mais baixa, né? Pouca diferença. Mas chegando em Sceptile, ele vai chegar com 530 pontos ao invés de 525, como na Meganium e no Venossauro. Então já em Sceptile, os status bases dele vão ser melhor que o dos outros 2 Pokémons de planta, né? Ele vai ter um diferencialzinho a mais aí que vai ser baseado no ataque, no Special Attack. Eu não sei exatamente aonde vocês podem ver, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo da enciclopédia de onde eu tô pegando esses dados oficiais aí. Inclusive foi confirmado já pelo Slow que esses dados eles têm influência dentro do jogo, né? Então vocês podem se basear nessa tabela aí que vocês não vão ter grandes problemas, tá? E eu acho que dos de planta seria mais ou menos isso. Todos eles são perfeitamente balanceados, ainda que se eu fosse avaliar eles por level, tá? E pegando as habilidades apenas do inicial e comparando elas, eu acho que a Chikorita teria mais ataques, tá? O que pode ser um pouquinho mais facilitador no início e também pelo fato de no level 45 ela já ganhar Leaf Storm e Sínteses ao mesmo tempo, sem contar no movimento ovo dela ali, que daí tu vai contar com Ancient Power ou Vine Whip também. E já no Trico, passei. No, no Trico, no level 30, ele vai ter o Mega Drain e o Energy Ball. E o Absorb também, que são ótimas magias. E eu tô falando basicamente das magias do elemento dele, né? Sem contar aí também o Quick Attack e o Slam. E essas 3 magias vão estar baseadas em SP Attack, né? Então pressupõe-se que o SP Attack dele esteja aí um pouco maior. Já no level 50, 45, que nem eu falei, ele não vai ter o Leaf Storm.
e nem o sínteses, a não ser que o sínteses tu pegue nele, ele não tem no moveset padrão, tá? Ele só pegando pelo movimento ovo aqui, é a cura. E o Leaf Storm dele não é nível 45, como na caso da segunda evolução da Chikorita lá, que é... Vocês me perdoem aí que eu esqueci o nome agora, tô voltar ali, que é a Bayleaf. Ele vai ganhar o Leaf Storm apenas no nível 50, mas o Excisor também é um ótimo movimento, apesar de não ser do tipo grama, né? Então ele não vai ganhar esses bônus de 10% no Stab. E o Bulbasauro, no nível 30, ele vai ter o Razor Leaf, o Vine Whip e o Leech Seed, que, assim, combados, eles não fazem um grande tabela de dano, né? Não tem um grande dano, mas vai ter o Poison Sleep, para quem gosta de uns elementos a mais aí na batalha, né? Pode fazer um diferencial. E no nível 50, tá? Ele ganha no 40 o Sínteses. E no 45, no lugar do Leaf Storm, ele vai estar ganhando o Solar Beam, que também é um ótimo ataque, né? Apesar de ter que ter um pouco de cuidado, que é mais fácil de errar do que o Leaf Storm. E no 50 ele vai ganhar o Sludge Bomb. E o diferencial do Venusaur é que, além de planta na evolução dele, ele é venenoso também. Vai fazer algumas diferenças. Basicamente, as diferenças vão estar aqui na tabela de resistência deles. Se tu pode ver, tem algumas diferenças aqui mudando dele. Vai ser aí as diferenças. Eu não vou estar sabendo dizer qual é exatamente, mas é só tu olhar aqui na Pokédex. Pausa o vídeo aí e dá uma olhada. Aqui as diferenças de um Pokémon de planta para um Pokémon que é planta e venenoso também. E então seria mais ou menos isso. E o Leaf Storm, para pegar esse Leaf Storm tão desejado dele aí, só pelo movimento ovo. E como eu falei, a chance de cair esse Leaf Storm no Bulbasaur é de 6 para 1. Então não é muito fácil, tá? A não ser aí que tu goste mesmo do Venossauro e queira aí, faça essa insistência e essa força. Ou faça no jeitinho brasileiro de criar 20 char aí até conseguir uma plate de grama, até cair o dito Leaf Storm no seu Bulbasauro, né? Pra você poder upar tranquilo aí, sabendo que você tá com a melhor escolha. E mais vai te satisfazer. E nos de água, a gente tem o Squirtle, Totodile, como eu falei, e o Swampert. Já falando do elemento deles, o diferencial aqui é basicamente que o Blastoise e o Feraligatr, cadê aqui, que são eles na última evolução, são de água. Já o Swampert, ele é o que a gente pode chamar de híbrido, porque na última evolução ele é água e terra. Como eu falei, a gente chama de híbrido quando o Pokémon é de dois elementos diferentes e um é o counter do outro, né? Um é a resistência e a força do outro, exatamente. Mas por esse bônus aí de ele ser de terra, tá? É uma coisa boa porque dá a ele um diferencial que ele é de água, ele tem ataques de água e também os de terra, né, obviamente, mas ele é imune a elétrico. E ele já no Marshtomp ele já é, né, de terra, então a partir aí do level 35 o seu Mudkip vai virar imune a elétrico, saiba disso, tá? Vai ter esse diferencial aí que pode ajudar e muito na hora de upar. Principalmente se tu tá começando e gosta aí de upar em lugares como esse, até em que eu tô aqui, que é a usina, né? Perto de Cerulean. Que um Swampert, depois aí do level 50, 55, ele vai ter uma... Ele vai conseguir upar tranquilo aqui, sabe? Sem grandes gastos, sem grandes problemas, assim, ele vai upar. Aí já coisa que o Blastoise e o Feraligatr não vão estar conseguindo fazer, né? Se eles vierem aqui, eles vão tomar um pau, mas um pau muito grande, né? Pelo fato deles não ter esse elemento terra. Falando das habilidades aí, agora no Mudkip, ele tem os melhores egg moves dele que eu tô vendo aqui, né, pelas minhas opiniões próprias. Seria basicamente pedra, que é o Ancient Power também 100%, ou terra, Mud Bomb, né? Que seria mais no caso de tu querer upar o teu Swampert já pensando em matar pokémons na usina mesmo. Ia ter essa vantagem nos elétricos, né? Ou se você preferir, os dois são 100%, tá? Ou se preferir, pode optar por um movimento ovo de gelo também, que tem aqui dois ótimos, que é o Avalanche e o Ice Ball. Só que daí eles vão dividir a chance, né, de cair, vai cair ou um ou outro. Não vai ser 100%, mas sim 50% de chance de dar certo esse movimento ovo aí, né? Então pode ser que você queira o Ice Ball e daí chega lá na hora, você dá a plate de gelo lá
E vem a avalanche, né? Isso que nem eu falei, isso aí gera uma frustração e isso logo no começo do jogo não é uma coisa muito boa, né? E já tem em mente aí o que você quer fazer, né? O Swampert ele é um ótimo Pokémon, todos eles são, né, por sinal, mas ele tem essa característica específica pra ele aí, então já saiba que é mais ou menos isso aí que tu vai conseguir fazer com ele, além do fato dele também caçar pedra. Pedra é fraco à terra, né? Como eu falei, inclusive aqui a gente vai poder conferir na Pokébola. O Raidon, ele é do tipo pedra e terra, e mesmo assim ele é fraco à terra, e a mesma coisa se repete aí no Onix, no Golem e etc e tal. Isso só é diferenciado, eu acho que aqui no Sudowoodo, aonde que ele não é imune a elétrico, é só essa diferença, não é no elemento terra, então tá tranquilo, dá pra upar nos Pokémon de pedra também com o Swampert, até porque level alto ele ganha um ataque lutador, também vai fazer efeito aí nos Pokémon de pedra. Além do fato dele ser imune a elétrico, então já tem aí uma gama maior, né? São 3 elementos, já que você vai sair na frente, que vai ser o elétrico, fogo e pedra, tá? Do Swampert aí, a avaliação dele, ele começa nos pontos lá pelo Game Boy deixa eu ver aqui, desculpa. No Swampert ele começa no Mudkip com 310 e chega lá no Swampert com 535, tá? Então ele começa com 310 e chega em 535. E daí depois nós temos também o Totodile. Ele começa aqui com o Totodile, né? E os movimentos ovo dele é basicamente... Tem duas opções, ou você escolhe de água, ou aqui de gelo. Temos também um ótimo movimento, que inclusive o Feraligatr que eu tenho tem esse aqui, que é o Ice Punch. Vantagem de escolher o Ice Punch é simplesmente que é um movimento com 100% de chance. Então se você escolher por ele, você não vai ter chance de erro. Você vai chegar lá, vai entregar a plate e vai ganhar um Ice Punch. 100% de chance, né? Já se tu escolher de água, pode ser que caia Water Sport ou Aqua Jet. Nenhum dos dois é ruim, tá? Mas ainda de repente, que nem eu falei do esquema de frustração, pode ser que você queira muito que caia Aqua Jet, chegar lá, entregue e ganhe Water Sport. E isso não vai ser uma coisa boa pra você. Fora o fato também dos movimentos de água, um contrapeso, né, disso. Os movimentos de água vão ter aqueles 10% de bônus pelo fato de que o Totodile também é de água, então eles vão ter 10% a mais de ataque só pelo fato de serem do elemento do Pokémon, né? E o Feraligatr, ele é puramente de água, né? Igual a gama de elementos que ele tem é um pouquinho mais variada do que o normal. Ele tem umas mordidas aqui que são do elemento sombrio, ele tem já um ataque naturalmente no moveset que é de gelo e aqui de pedra, né? Então, eu particularmente acho que o Feraligatr se daria mais num torneio do que para quem tá começando aí, que busca upar, né? Que a prioridade é upar mesmo, né? Se tá começando, você primeiro tem que upar. Então eu acho que o Feraligatr não é uma boa escolha para quem quer upar, mas ainda assim a avaliação inicial dele tá em 314, que aí já tá na frente do Mudkip, que começa com 310. Mas chegando em Feraligatr, ele já fica com 530, que é abaixo do Swampert com 535. Tá? Então ele começa na frente, termina atrás, e o outro começa atrás e termina na frente. Como eu falei, eles são bem balanceados, tá? Não vai ter nenhum que vai, meu Deus, te dar uma diferença tão absurda assim. A diferença é o que você gosta de caçar no início, embora eu ache que o Feraligatr ele é um Pokémon mais voltado pro PVP por causa dessa variação de elemento aqui. Muitas vezes você não vai achar um Pokémon para upar que seja fraco a água, sombrio, gelo e ainda os ataques normais que ele tem aqui, né? Trash, Rage e ainda lutador por cima. Tu não vai achar um Pokémon que seja fraco a todos esses tipos de elemento. Às vezes para upar vale muito mais a pena tu escolher um Pokémon que tem um elemento só, e assim fica mais fácil de tu escolher aonde tu quer upar, né? Como é o caso aqui do porquê todo mundo gostar, por exemplo, do Marowak ou do Golem, por exemplo, porque eles têm muitos ataques do elemento deles, né? Facilita na hora de escolher o local de up, né? Ele vai ter mais eficiência no up. E o diferencial é esse. E aí na água, aqui no início, nós temos o Squirtle, também o clássico Squirtle. O que eu não gosto do Squirtle é o fato de
o melhor ataque dele de ovo, né, ser o Aqua Ring, que é um ataque de água que vai te curando assim aos poucos, né, baseado no SP ataque do Squirtle. Só que ele é de 4 para 1, ainda que ele também tem Muddy Water, que também é de água e pode cair junto na roleta. E não é um movimento ruim, mas eu ainda prefiro o Aqua Ring, que Muddy Water é um ataque, né? E que dá um dano bom, sim, mas que se você for ver lá no Swampert, o Swampert já tem Muddy Water naturalmente, né? E o Squirtle tem que escolher entre sua cura ou o seu dano, né? E aí muitas vezes se torna uma escolha difícil. E ainda se cair Brine ou Aquajet, isso pode ser um pouquinho ruim, né, pra você, porque você já tem com aquele mentalidade já que você tá upando um Pokémon que não é 100% bom. Então isso dificulta um pouco. Tá, mas ainda que o Squirtle, como eu falei, ele é daqueles, ó, todos os ataques dele são de água, tirando aqui o Flash Cannon e o Skull Bash, mas que não vai fazer tanta diferença. Então ele é bom na Hunt sim, só que como eu falei, ele vai estar caçando basicamente o que? Fogo e pedra ou terra, né? É isso que ele mata. Então se você gosta de matar isso, saiba que é isso que você vai ter pra matar se você escolher o seu Squirtle como inicial, tá? E algumas outras coisas, né? Com alguns pokémons que têm elementos misturados e portanto são fracos contra a água. E no caso do Nidoking, que é considerado Poison, mas ele também é terra, então por isso ele é fraco contra a água. E daí também, já falei de todos. Da classificação do Squirtle, com. Ele começa aqui com uma classificação de 314 pontos, igual ao Totodile, e termina lá também com seus 530, igual ao Totodile. A única diferença vai estar na terceira geração, que eles foram, eu acho, balanceados de uma forma um pouco diferente. Mas é isso pro Game Boy, eu acredito que aqui eles devem ter corrigido essa diferença, então todos eles estão perfeitamente balanceados. Vocês não precisam se preocupar, como eu falei no início do vídeo, que vocês vão sair com um Pokémon ruim. Não, eles têm diferenças, mas todos são igualmente bons, ainda que eles tenham utilidades diferentes, né? Como eu falei no caso do Feraligatr, eu acho que ele é mais voltado para o PVP. E inclusive a Meganium também, né? Mas não é a Meganium não. Perdão. O Blaziken, no caso, que eu acho, mas eu ainda vou falar dele. E agora aqui como fogo, a gente tem na primeira geração o Charmander, já com uma avaliação para falar para vocês para não atrasar muito de 309 pontos. E chegando em Charizard 534, tá? O diferencial aqui vai ser que o Charmander, ele chega em Charizard, lá ele ganha um elemento voador. Então ele ganha algumas fraquezas, no caso é elétrico, que ele vai ganhar pelo fato de ele ser voador, tá? E vai ganhar imunidade a ground, que antes ele era fraco, tá? Vai ser essa a diferença, assim, básica. Vai fazer, assim, mais diferença, tá? No caso, pra você upar ou pra você tá no PVP aí com ele, com o seu Charizard. E a diferença deles é que no movimento ovo, ele tem basicamente dois movimentos ovos que são considerados melhores, que é o Flare Blitz e o Focus Punch. O lado bom é que cada um é de um elemento, então os dois são 100%, ainda que o Focus Punch é mais voltado para o PVP. Se você gosta mais de caçar e upar e tal, escolha o Flare Blitz, porque ele é um ótimo ataque de fogo que vai combar muito bem com o resto dos ataques do Charizard, vai ganhar 10% do bônus Stab. Então ele vai ficar bem apelão assim mesmo. E se o Charizard estiver morrendo por conta da habilidade, ele vai ganhar esse 50% de ataque também. Ainda que o Fox Punch também vá, mas sem os 10%. E como eu falei, porcentagem é uma coisa muito importante. Tá? Porque quanto mais alto o seu ataque é, mais alto ele vai ficar com a porcentagem. Na segunda geração, a gente tem aqui o Cyndaquil. E ele vai estar com uma avaliação aí também de 309 pontos e já como Typhlosion com 534, igual a do Charmander. E os movimentos ovo dele são basicamente aqui os dois principais, né, que eu considero que é o Flame Burst e o Flare Blitz. Os dois são bons,
Eu acho que vocês não precisam se preocupar com isso. Os dois são movimentos bons, são ataque, tá? Ainda que o Flame Burst é um dano só de longe, que você atira assim uma bola de fogo e pega em volta também do alvo. E o Flare Blitz é aquele movimento no estilo de Leaf Storm, tá? Fica soltando assim vários fogos em volta dele assim por um certo tempo. E o Tiplosion, na última evolução dele, ele é apenas do elemento fogo. Então é isso que você vai caçar. Você vai caçar o que? Tanto com ele, na verdade, quanto o Charizard, eu esqueci de falar. Você escolhe aí seu Pokémon de fogo. Por exemplo, no início do jogo, uma coisa que o pessoal tem mania de fazer, que é sair do CP e ir pescar. Já com essas escolhas aí dos Pokémons de fogo, isso vai ficar um pouco mais difícil. Provavelmente você vai ter que andar reto pro bueiro, tá? Porque lá vai ficar mais fácil você desenvolver seu Pokémon no início do jogo. E são ótimos Pokémons para upar, inclusive são algumas das melhores escolhas para upar se você não tiver VIP, tá? São eles. E pela maior variedade de Pokémons que você vai encontrar, no caso Tangela, você vai encontrar Butterfree, Weeping Bells, depois futuramente aí Victory Bells e Gloom, Oddish, Metapod, essas coisas todas aí. Vai poder caçar aí inseto, planta e essas outras coisas aí que vocês sabem que tem muito gelo também, metal. Basicamente é isso que vocês vão caçar, tá? Então vocês têm que pensar o que, que eu vou fazer dentro do jogo, qual é o meu objetivo, aonde que eu quero chegar e com base nessa escolha você vai escolher o seu inicial. E lá na terceira geração nós temos o Torchic. E na última evolução ele vira o Blaziken. O diferencial máximo dele aqui está basicamente no elemento. Que o Blaziken ele é junto com o fogo, ele tem um elemento lutador também, tá? Então ele começa aí com uma avaliação de 310 pontos no como Torchic, e já lá no Blaziken ele chega com 530, 4 pontos abaixo do Tiplosion e do Charizard. Mas como eu falei, esses 4 pontos é muito pouca coisa, então isso não vai dizer, então isso quer dizer que o Blaziken é pior? Não, ele é diferente, ele faz coisas diferentes. Como eu falei, ele é fogo e lutador, então lutador é forte a pedra, já o fogo é fraco a pedra. Tá? Eles não são, ele não é considerado híbrido porque um não é forte contra o outro, mas os dois matam coisas diferentes. No caso, como eu falei que eu achava que o Blaze que era um pouco mais voltado pro duelo, é pelo fato já dele ter aí ataques voadores e lutador e tal, junto misturado com os de fogo. O que no UP vai ficar um pouco mais difícil, porque como eu falei, se o seu Pokémon tiver basicamente ataques de um só elemento, vai ficar mais fácil de você achar o que você quer matar, né? Como o sistema de resistências do pessoa por elemento é bem acentuado, assim, vai ser difícil tu achar um Pokémon que seja fraco a lutador, vento e fogo ao mesmo tempo, entendeu? Até existem casos, assim, de você achar um Pokémon, mas talvez você não vai conseguir upar do level 1 ao 100 só nesse Pokémon. Você vai ter que achar outra hunt e daí vai ficar um pouquinho difícil. E nos elementos dele aqui, eu acho que basicamente ele tem o Last Resort, tá? O Night Slash e o Reversal. O Reversal aí acompanha o dano stab dele, lutador, tá? Ainda que tu olhe pro Blaziken e perceba basicamente o fogo nele, ele é lutador, então o Reversal ganha esse dano, apesar de ser um movimento considerado fraco. Reversal, tá? Ele não é um movimento assim, meu Deus, um dano absurdo. Não é. E o Last Resort, ele é normal, mas o Last Resort aí vem com uma chance de 1 para 2, 3, 4, 5. 1 para 5, tá? Então tem uma chance grande de que não vá cair Last Resort. E também tem o fato de ele ser normal, né? Que dificulta bastante, mas tá aqui, eu posso mostrar o Last Resort pra vocês. Aqui o Umbreon tem, ele tem base de ataque 140. E se vocês compararem aí com outros Pokémons, quase nenhum ataque aí tem 140 de power aqui, que nem vocês podem ver no Kangaskhan, aqui tudo é 80, 70, 65. E os ataques mais fortes aí às vezes chegam a ter... Aqui tem o Focus Punch, que é 150, que é o movimento ovo do Charizard, tá? E o Reversal, que nem eu falei do Blaziken, eu posso mostrar pra vocês aqui. O Arcanine tem ele. Não tem mais, depois do balanceamento tiraram. Então, vai ter o Reversal, vai ser dos lutadores, obviamente. Aqui, e vai ter base 90.
O efeito dele é quanto menor o alvo, o HP do alvo, mais dano ele vai causar, tá? Ainda que eu não considere esse movimento muito bom, já que se o alvo tiver com HP cheio, ele não vai dar um dano tão grande assim. Então, basicamente seria isso que eu tenho para falar dos iniciais. E a minha ideia e dica para vocês é justamente isso. Não cometam esse equívoco, tá? Que muita gente tem de começar no PSOL. Aí escolhe o inicial. E daí muitas vezes vê que tem. Aí, por exemplo, se eu escolher o inicial de fogo, eu quero pescar. Daí vai lá e. Ah, se eu quero pescar, então agora eu vou pegar um Pokémon de planta. E vou sair pescando. E vou upar esse meu Pokémon de planta. E vou ser feliz. Não faça isso, tá? Porque o pessoal atualmente ele tá dando Pokémon Egg para quem tá começando. Então, com certeza, o seu inicial ele vai estar melhor do que qualquer coisa que tu possa achar aí no laguinho na frente do CP ou dentro do bueiro, tá? Foque no seu inicial, crie uma meta de jogo, porque o foco no início do jogo é basicamente o que você upar, para que futuramente aí sim você possa dizer, não, eu quero tal Pokémon, então eu vou lá, vou achar um Shine dele, vou fazer um ovo, ou seja lá o que for. E aí sim vai ser vantajoso, porque senão você vai estar perdendo um monte de tempo com um monte de Pokémon Sketch que não vale nada. Que nem eu vou explicar no outro vídeo. E os Pokémons eles têm esse bônus aí que vocês estão vendo aqui na tela, depois do nível, aqui no mouse. 91 mais 78 no caso do meu Nidoqueen. E esse bônus ele é convertido, no caso o número 78, em HP. Como vocês vão estar vendo aqui. 91 mais 78 para o Nidoqueen. O de um Pokémon Egg, como é o caso do meu Gengar, ele é 9 números acima do level. E vocês não conseguem pegar um Pokémon assim usando Pokébolas comuns, né? Que você vai ganhar aí no início do jogo, tá? Então, tenha foco, crie uma meta, tá? E não saia disso, não se leve pela tentação, a não ser, é claro, que você tenha aí o seu amigo dentro do jogo que vai já te entregar um egg já no início da sua caminhada e tal. Mas, basicamente, os primeiros eggs que você vai encontrar vai ser o lado das quests da Markbook, onde você vai ganhar um Ditto, ou um Porygon, ou um Mr. Mime. E em outro vídeo eu vou estar mostrando essas quests lá na quest da primeira Stone, ainda que todos os iniciais, nenhum deles, eles precisam de Stones, tá? Nenhum precisa. Eles evoluem simplesmente ao chegar no nível, você dá o botão direito lá nele e evolui ele e pronto, tá? Então é isso, pensa o que você quer fazer no jogo e com base na resposta dessa pergunta, escolha o seu inicial. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, ok? Então, ficando por aqui, essas são algumas dicas e erros que os iniciantes cometem no início. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam e deixem seu like. Se não gostaram também, bota seu comentário aí dizendo o que mais que faltou eu dizer e que eu não disse. Ou que vocês queriam ver algum outro tipo diferente de vídeo, vocês podem botar aí nos comentários também. Eu vou estar dando um jeito aí de correr atrás dessas informações para responder ou para criar esse vídeo aí que vocês desejarem. Valeu, até mais.